Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, nos vídeos anteriores nós estudamos medidas de tendência central ou medida de posição. Então agora, buscando atribuir novas propriedades significativas para a nossa distribuição de frequência, passaremos agora a estudar medida de dispersão. Para o estudo de medida de dispersão, eu vou dividir essa aula em três partes, em três vídeos. Então esse primeiro vídeo é para estudar a medida para dados não agrupados. O segundo, para dados agrupados sem classe. E o terceiro vídeo, vamos estudar para dados agrupados com classe. Então, essas medidas de tendência central, que nós estudamos anteriormente, foram úteis, né, para identificar um valor típico numa distribuição de frequência, ou seja, nós calculamos a média, a mediana e a moda. Contudo, essas medidas não apresentam dessemelhanças existentes na distribuição. Essa informação é dada através das medidas de dispersão. Dentre as medidas de dispersão, destacamos o desvio médio, a variância, o desvio padrão e os coeficientes de variação e de Pearson. Aqui apresento um formulário. A média, como nós calculamos anteriormente, que é o somatório de todos os dados coletados, dividido pela quantidade deles, a média. Agora temos a variância, que é calculado por essa fórmula, que aqui eu tenho um somatório de xi ao quadrado, menos n a quantidade de dados, certo? A média aqui ao quadrado, tá vendo? E sobre n menos 1, se nós estivermos trabalhando com dados amostrais. Então, nós vamos trabalhar com grau de liberdade 1. Se forem dados populacionais, vamos ter que trabalhar aqui com o denominador n. Então, esta variância pode ser maior para dados amostrais, porque é n-1, porque o numerador é o mesmo, certo? Então, mesmo numerador, denominador menor, a conta maior. Então, a variância fica maior. E quando eu estou com n, então o numerador o mesmo, dividido por n, para dados populacionais, eu vou ter uma variância menor. Só que a variância, essa forma, você pode observar que ela está elevada ao quadrado. Então aí fica, ou possui, né? Ou seja, não possui, melhor colocando, um significado matemático, né? Pois a unidade está elevada ao quadrado. Se eu tiver unidades, dados coletados for em quilo, vai ficar quilo quadrado. Certo? Tem uma distorção em relação à unidade coletada. Fica quilo, quilo quadrado, metro, metro quadrado. Então, para ter um significado, para buscar um significado para essa conta, nós criamos o que? O desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Certo? Então, vai ser raiz quadrada da variância. Depois, vamos estudar o coeficiente de variação, que é a relação existente entre o desvio padrão e a média. Como sempre buscamos representar isso em porcentagem, o coeficiente de variação, aí multiplicamos aqui por 100%, certo? Bom, vamos agora passar a dar uma interpretação para o desvio padrão. Então, devemos ter em mente que o desvio padrão mede a variação entre os dados coletados, ou seja, a que distância um dado coletado está da média da amostra. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, ó, aqui eu estou com a média. Esse pontinho aqui representa a média. E aqui são os dados coletados, que eu tirei a média, que nós tiramos a média. Então, essa distância, né? Distância, é isso que eu quero ver se esses dados estão próximos da média ou estão afastados, estão dispersos ou estão concentrados. É isso que nós queremos agora estudar. Entendeu? Então, se os valores estiverem próximos uns dos outros, então o desvio padrão será pequeno e, consequentemente, os dados serão homogêneos. Por outro lado, se os valores estiverem distantes um dos outros, então o desvio padrão será grande e, consequentemente, os dados serão heterogêneos. A desvantagem, como eu coloquei anteriormente,
A desvantagem da variância perante o uso do desvio padrão é que a unidade de medida utilizada é igual ao quadrado da unidade, certo? A unidade de medida dos dados que nós coletamos. Aí vamos extrair a raiz quadrada da variância para obter o que? O desvio padrão. Interpretação do coeficiente de variação. O coeficiente de variação indica a relação entre o desvio padrão S e a média da distribuição X barra. Isto é, apresenta a magnitude relativa entre as duas grandezas. Assim, útil para comparação, olhe bem, comparação de termos relativos do grau de concentração em torno da média de distribuição distintas. Então, posso comparar duas ou mais distribuições para observar aquele grupo ou aquela distribuição que está mais ou menos concentradas, né? Desta forma, mede a concentração ou a dispersão dos dados em torno da média. A estimativa da média será tanto mais representativa quanto menor for o coeficiente de variação. Passaremos agora a ver a classificação do coeficiente de variação. Veja bem, ó. Se o CV, que é o coeficiente de variação, for menor que 10%, então a distribuição dos dados possui uma dispersão fraca. Isso quer dizer que os dados são mais concentrados em torno da média, os valores são próximos uns dos outros, homogêneos, os valores são homogêneos, eles apresentam semelhanças. Por outro lado, se o coeficiente de variação estiver entre 10% e 30%, então a distribuição dos dados possui uma dispersão moderada. Então ela será classificada como dispersão moderada, tipo aceitável. E se o coeficiente de variação for maior que 30%, então a distribuição dos dados possui uma dispersão forte. Isto quer dizer, dados menos concentrados em torno da média, valores distantes uns dos outros, os dados heterogêneos apresentam diferenças, ou seja, dessemelhanças. Para ilustrar o que nós colocamos na teoria aí, eu estou dando esse exemplo. Vamos estudar esse exemplo. Ou seja, olha, eu estou com o grupo A, eu coloquei um grupo B e um grupo C. Qual o mais concentrado, qual o menos concentrado, é isso que nós queremos ver. Então, observe que essa coluna XI foi os dados coletados, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No grupo B ficou o XI, ó, o primeiro dado foi 1, o segundo dado foi 2, 5, 5, 6, 20, 24. Observe que esse aqui, o menor aqui é 5, o maior aqui é 12. Esse aqui é 1, aqui já tem o que? 24, olha. Tá bom? Depois vamos analisar quais são deles, o que tem a maior concentração e menos concentração. O XI, que é essa coluna, então você observa o seguinte, ó, eu tenho aqui, ó, 8, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5, 9. Então, aplicando a continha, aí nós temos que a média vai ser o quê? 68 dividido por 8, que são 8 dados, aí eu vou obter 8,5. Aqui, aplicando a fórmula da variância, eu vou ter 6. Extrai a raiz quadrada da variância, eu tenho 2,4. Divide o desvio padrão pela média, eu tenho 29%. Aí vai para a classificação. Aí, de forma, eu provoquei para que todos os grupos A, B e C tivessem as mesmas médias. Então, aqui eu tenho 8,5, certo? Aqui eu tenho a variância 73,4, aqui eu tenho o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, aqui eu tenho o coeficiente de variação, que foi este valor dividido pela média, desvio padrão dividido pela média. Da mesma forma, o grupo C, eu tenho 68 dividido
por 8, que dá 8,5, certo? Tem uma variância calculando pela fórmula do 0,1, extrai a raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão, que é 0,3, e o coeficiente de variação, que é o desvio padrão sobre o que? A média, certo? Vou agora expor uma planilha no Excel para a gente rever essas continhas. Bora lá. Então, fazendo essas continhas aí, nós temos este valor da média vai ser 68, isto aqui é igual a 68 dividido pela quantidade que foi 8. Pronto, 8,5. A variância vai ser igual, abre parênteses, o somatório de xi ao quadrado, já fiz essa coluna, tá vendo? Somatório, menos a quantidade de dados, que foram 8, que multiplica a média ao quadrado. Quer dizer, a média por si só não lhe dá novos resultados, novas propriedades. Estão buscando agora o que? As medidas de dispersão. Dividir por n-1, que eu vou adotar que esses dados aí são dados amostrais. Então, 8 menos 1, 7. Então, obtivemos aí a variância. O desvio padrão é a raiz quadrada do valor da variância. Pronto, tá aí. E o coeficiente de variação, vou pegar este valor, que é o desvio padrão, dividir por 8,5, que é a média. Deu aí a coeficiente de variação. Depois vem a classificação. Então, bora lá. Esse daqui, eu vou pegar a média, vai ser 68 dividido por 8, que é a quantidade de dados. A variância vai ser o quê? Vai ser o somatório de xi ao quadrado, menos n, que é 8, que multiplica a média ao quadrado, vou dividir agora por n menos 1. Lembra do grau de liberdade? Então, 8 menos 1, 7. Aqui agora eu vou extrair a raiz quadrada, raiz da variância, dessa célula daqui, ó. Pronto, deu 8,6. E agora o coeficiente de variação vai ser o desvio, ó, o desvio padrão, que é a relação existente entre o desvio padrão e a média. Então, tá aí, 101%. A média desse grupo C vai ser a soma de todos os dados coletados, 6,68 dividido por 8, que são 8 dados. A variância vai ser o somatório de xi ao quadrado, menos 8, que é o valor de n, que multiplica a média, que é essa daqui, elevado ao quadrado, fecha parênteses e divide por n menos 1, 8 menos 1, 7. Mais uma vez, os dados amostrais. Aqui eu vou extrair a raiz quadrada, então fica a raiz desse valor, da variância. E o coeficiente de variação vai ser a comparação entre o desvio padrão e a média. Ou seja, vai ser 0,3 dividido por 8,5. Tá aí, 3%. Então, aí esse grupo C teve coeficiente de variação 3%, o grupo B 101% e o grupo A 29%. Aí vem a classificação agora. Então, 29% significa uma dispersão moderada, uma dispersão aceitável, mas olhe bem que 29% está bem próximo do limite superior da classificação de dispersão moderada, quase 30%. Então, quase heterogêneos, mas de qualquer forma está entre 10% e 30%, está uma dispersão moderada. O coeficiente de variação do grupo B, observe, está maior que 30%, muito maior. Isso quer dizer o quê? Que é uma dispersão forte, né? Concentração não existe, muita dispersão. E o grupo C, observe, 3%, menor que 10% da classificação do coeficiente de variação. Então, esse grupo aí, ele é classificado como um grupo com a dispersão fraca, ou seja, os dados são bem concentrados.
Aqui eu coloquei uns gráficos, você pode ver esse gráfico aqui em azul, das barrinhas azul. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho o 1, tem aqui o primeiro dado 5, o segundo dado 6, o terceiro 7. Você vê que tem um crescimento suave. Na minha visão aqui, só a conta para lhe dizer. Mas pelo menu gráfico dá para fazer uma pequena estimativa, né? Está bem suave. Já o grupo B, essas barras aqui laranja, então você vê o 1, o primeiro dado tem altura 1, o segundo dado tem altura 2, o terceiro dado tem altura 5, e assim vai de acordo com a tabela do grupo B. Mas observe, o primeiro dado tem altura 1, o oitavo tem altura 24, ó, 24, quer dizer, existe realmente uma distorção, uma discrepância entre esses dados. Dá para observar isso aí. Agora, só a conta, mais uma vez, vai te mostrar realmente o quão ele é mais disperso, o quão ele é menos disperso, né? Já o grupo verde, você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo o mesmo valor. O valor 2 é 8,5, 8,5, ó, observe aqui, ó, 8,5, 8,5, 8,5, ó, para isso. Tudo 8,5. Só o primeiro que é 8 e o último que é 9. Então, a única discrepância que tem aqui é entre o primeiro e o oitavo, certo? Já é um grupo que tem uma concentração maior entre seus dados. Então, é isto que eu queria falar para vocês, buscando atribuir novas propriedades, as quais são significativas para o estudo dos dados estatísticos, que são as medidas de dispersão. Então, vamos ficar por aqui e desejo a todos bons estudos. Até mais, viu?